Toda liderança, em algum momento, vai precisar ter uma conversa difícil. Dar um feedback que não é confortável, alinhar um comportamento que precisa mudar, ou lidar com uma situação que está impactando o time. E na maioria das vezes, o desafio não é o conteúdo da conversa, é como conduzir. Porque dependendo da forma, você gera abertura ou gera resistência. Hoje, eu quero mostrar como conduzir conversas difíceis sem gerar bloqueio e sem desgastar a relação com a sua equipe. Conversas difíceis não travam por falta de argumento, travam por causa da emoção envolvida. Existe medo de como o outro vai reagir, medo de ser mal interpretado, medo de gerar conflito. E muitas vezes, por causa desse medo, o líder adia, evita ou conduz de forma indireta. E o problema continua ou até piora. Um erro muito comum é entrar na conversa focando apenas no problema. Apontar o que está errado, corrigir, direcionar e esquecer de considerar como o outro vai receber aquilo. E quando a conversa vem sem contexto, sem cuidado e sem conexão, ela gera defesa, não gera mudança. Porque ninguém muda quando se sente atacado. As pessoas mudam quando entendem e se sentem respeitadas no processo. Uma conversa difícil precisa de 3 pilares: clareza, respeito e intenção de construir. Clareza é o dizer o que precisa ser dito sem rodeios. Respeito é a forma como você conduz. E intenção é o que sustenta a conversa. Se a intenção for apenas corrigir, a pessoa sente. Se for desenvolver, ela sente e isso muda comportamento e resultado. Se você gosta desse conteúdo mais prático sobre liderança, comente aqui. Você sente mais dificuldade em iniciar ou em conduzir uma conversa difícil? Antes de conversar, o líder precisa se preparar. Não só no que vai dizer, mas em como vai dizer. E principalmente, qual a intenção. Durante a conversa, alguns pontos fazem diferença. Falar sobre fatos, não sobre julgamentos. Trazer situações concretas, não interpretações. Por exemplo, ao invés de dizer "você não está comprometido", dizer "na última semana tivemos 3 entregas fora do prazo". Isso tira a conversa do plano pessoal e leva para o campo profissional. Outro ponto importante é abrir espaço para escuta, porque muitas vezes existe um contexto que você ainda não conhece. Quando a pessoa percebe que pode falar, a resistência diminui. Liderar não é só tomar decisão, é saber comunicar. E conversas difíceis fazem parte disso. Quando o líder evita essas conversas, a equipe perde direção. Quando conduz mal, a equipe perde confiança. Mas quando conduz com clareza e respeito, ele fortalece o time, porque cria um ambiente onde as coisas podem ser faladas. E isso gera confiança. Uma conversa difícil, bem conduzida, não resolve só o problema imediato. Ela constrói cultura, mostra que existe transparência, que existe respeito e que o desenvolvimento é parte do processo. E isso muda a forma como a equipe se posiciona, porque as pessoas sabem o que esperar e sabem como podem evoluir. Conversas difíceis não são um problema na liderança, são parte do processo de desenvolvimento. O que faz a diferença não é evitar, é saber conduzir. Conduzir com clareza, com respeito e com intenção de construir. Porque, no final das contas, não é a conversa difícil que desgasta, é a falta dela ou a forma como ela é feita. Se esse conteúdo fez você parar e pensar,
Fez sentido para você? Inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa desenvolver essa habilidade na liderança. E me conta aqui, qual é a conversa difícil que você sabe que precisa ter e ainda está adiando?